Malaquias 4. Eis que eu vos enviarei o profeta antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A última vez que eu preguei aqui, nós falamos sobre Elias, vocês lembram? Eu falei assim, vai ter a segunda parte. Vai ser a temporada de Elias. Não, hoje vai terminar, eu acredito. Mas, ao ler esse texto, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que é o grande dia e terrível dia do Senhor? A volta de Cristo, a consumação dos séculos, o final da história. Antes deste dia acontecer, quem seria enviado? A pergunta é, quem é de fato o profeta, ou quem é de fato o profeta Elias mencionado nessa profecia? E qual vai ser o papel desse Elias mencionado nesta profecia? Antes da volta do Senhor Jesus, viria o Elias. Abra agora sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus 11, verso 10. Aqui, Jesus claramente começa a dar uma pista para a gente pensar. Vamos construir uma ideia em cima disso. Mateus 11, verso 10. Mateus 11, verso 10. Está escrito: este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus está falando de quem aqui? Verso 14, deixa mais claro ainda. E se o que quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Jesus está dizendo uma referência clara ao cumprimento da profecia de Malaquias 4, verso 5, fazendo uma referência direta a que pessoa? Quem é este que Jesus falou? Esse é o Elias. João Batista. Jesus disse que João Batista era esse Elias de Malaquias capítulo 3, 1 e de Malaquias capítulo 4, verso 5. Aquele que viria antes de mim, preparando o caminho. Em Mateus, notamos que primeiramente Jesus identifica João Batista como sendo o mensageiro de Malaquias 3:1, para em seguida mencionar que ele é o mesmo Elias que está no capítulo 4, verso 5 do profeta Malaquias. Mas tem um problema. Jesus e os evangelhos falam claramente que João Batista era o Elias. Mas como é que a gente resolve essa aparente contradição de João, capítulo 1, verso 19 a 23? Veja, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 19 ao 23. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Quem disse que ele não era o Elias? João Batista. Quem disse que João Batista era o Elias? Ele era ou não era? Porque ele disse: eu não sou. Como é que resolve isso? Bem, queridos, vamos pensar um pouquinho. Entre João e os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos, Lucas Mateus, Marcos e Lucas, e as próprias palavras de Jesus relatadas, parecia que tinha uma contradição. Mas na verdade,
o povo judaico, eles esperavam a vinda do Elias de uma maneira literal, encarnada. E essa era uma ideia recorrente ali. Se você lembrar uma conversa de Jesus com os discípulos, você vai entender porque quando Jesus mandou os discípulos, ou reuniu os discípulos e perguntou para eles: quem o povo diz que eu sou? Qual foi um dos personagens que eles falaram que o povo estava dizendo que ele era? Uns dizem que é Elias. O povo de Israel, no tempo de Jesus, acreditava que Malaquias capítulo 4, verso 5, iria se cumprir literalmente. Porque Elias foi levado numa carruagem de fogo em vida para o céu, e que ele viria e encarnaria novamente e faria o trabalho precursor do Messias. E na cabeça deles, Jesus não era o Messias. Messias era o Elias. Eles não aceitavam Jesus como Messias, mas alguém que iria preparar o caminho para o Messias vir. E agora João Batista é levado diante dos líderes religiosos e perguntaram para ele abertamente: você é o Elias? O que ele fez? Não. Mas qual era a pergunta na verdade deles? Se realmente ele tinha encarnado Elias. Se ele era o Elias do Malaquias, mas em pessoa. E a Bíblia nos ajuda a entender. João foi enfático ao dizer que não era. Agora, se você abrir a Bíblia no capítulo 1 aí de João, e no verso 23, ele diz assim: voz do que clama no deserto, voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Essa é uma nítida referência a Isaías 40, verso 3. Ao João citar Isaías 40, verso 3, notamos que a aparente contradição entre João e os outros evangelhos deixa de existir. Por quê? Porque em Marcos capítulo 1, verso 2, falando o mesmo texto, repetindo o que Mateus falou sobre a pessoa de Jesus ali, que Jesus falando quem era João Batista, que ele era o Elias, faz a menção, a referência do texto de Isaías. Marcos, falando as palavras de Cristo, repetindo aos discípulos que João Batista era o Elias, ele acrescenta Isaías, coisa que Mateus não colocou. Em Isaías, a expressão que aparece lá no capítulo 40, verso 3, que o precursor era a voz que ia clamar no deserto. Então João Batista, ele era o Elias, mas não o encarnado, mas o Elias na função de preparar o caminho para a vinda de Jesus. Para complementar, em João 3,28 está escrito: vós mesmos sois testemunha do que vos disse, eu não sou Cristo. Olha, João falando de novo, mas fui enviado como seu precursor. Então assim, eu não sou o Elias encarnado, mas eu vim no espírito de Elias para preparar o caminho. É isso que ele estava dizendo. Assim, João negou, João Batista, que ele fosse o Elias, possivelmente por causa da compreensão que a maioria do povo tinha na época acerca do cumprimento da profecia de Malaquias capítulo 4, verso 5. Ele negou ser o próprio profeta que subiu aos céus, mas afirmou ser aquele que veio preparar o caminho por Cristo. Bom, num primeiro momento, a resposta daquela pergunta inicial, se Malaquias capítulo 4, onde fala da vinda do Elias antes do terrível dia da vinda do Senhor, é uma aplicação a João Batista. Mas tem uma outra aplicação. Se você abrir agora no livro de Lucas, relata Lucas capítulo 1, falando um pouquinho, capítulo 1, verso 16, falando do papel desse que viria preparar o caminho, para a gente fazer uma aplicação para o outro Elias. Verso 16: e converterá muito dos filhos de Israel
ao Senhor seu Deus. Lucas 1,16. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de quem? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Isso aqui é o prenúncio do nascimento de João Batista, falando as características dele. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te trazer estas boas novas. Uma coisa muito interessante, irmãos. A Bíblia só relata 2 momentos em todo o texto sagrado que aparece o anjo Gabriel. Vocês sabem quais são? João Batista. Maria? Vocês me deixaram na Bíblia, com dúvida. Acha aí se foi o anjo Gabriel que apareceu a Maria. Foi? Então, aqui o meu apontamento está errado. Muito obrigado. Então, são 3 situações. Essa, para Zacarias, e também a menção em Daniel, que o anjo Gabriel apareceu lá para Daniel. E quando você olha capítulo 8, capítulo 9 de Daniel, a circunstância era que ele tinha tido uma visão e não entendia muito bem. Deus mandou o anjo Gabriel para consolá-lo. E a profecia era a profecia relacionada ao tempo do fim. Um link muito interessante do Elias do tempo do fim e com a profecia do tempo do fim em Daniel, que o Gabriel veio falar, a mandado de Deus, e todo aquele contexto. Queridos, na passagem que acabamos de ler aí de Lucas 1, podemos notar a identidade, a obra do Elias. O verso 17 indica claramente que não se trata da vinda de Elias, o profeta em pessoa, mas de alguém que viria no espírito e no poder dele. Outro ponto que se refere à obra de Elias apresentada em Lucas é que esse Elias profético, que viria antes do terrível dia do Senhor, ele tinha o papel de preparar, olha lá no verso 17, habilitar para o Senhor um povo preparado. Ele tinha essa característica. Em Malaquias 3:1 é-nos dito que o mensageiro viria preparar o caminho diante do Senhor. Engraçado, né? As palavras são muito idênticas. Em Lucas 1,17, falando do João Batista, habilitar para o Senhor um povo preparado, característica. Em Malaquias 3:1, o Elias que viria, ele teria a característica de preparar o caminho diante do Senhor. Mesma coisa. A preparação do caminho em Malaquias 3:1 pode ser entendida então dentro desse contexto que acabamos de ver. Lucas 1,19 mostra que aquele que veio notificar Zacarias quanto ao nascimento do seu filho foi o anjo Gabriel. O nome Gabriel só ocorre no livro de Lucas, no capítulo 1, 19 e no verso 26. E Daniel, 26 é com Maria. Ok. E em Daniel 8, 16 e capítulo 9, verso 21. Mais uma vez temos uma ligação neotestamentária da profecia de Malaquias com o livro de Daniel, através da referência a Gabriel. O texto de Lucas nos remete a Daniel, e mais provavelmente falando aí do tempo do fim. Bom, em Mateus, no capítulo 3, verso 4, nos falam ainda que as vestes de João Batista eram uma coisa muito interessante, a ligação do Elias, João Batista, com Elias lá do Velho Testamento. Nos falam que as vestes que João usava, capítulo 3 de Mateus, verso 4, e também em Marcos, capítulo 1, verso 6, diz que as vestes que João usava era de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Essa é uma referência implícita
ao profeta Elias, lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 8. 2 Reis 1, verso 8 está escrito: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. O Elias, João Batista, se vestia igual o Elias do Velho Testamento, profeta. Irmãos, esse texto é muito rico e ele mostra para a gente muitas coisas. Mas agora eu quero já falar um pouquinho mais do Elias, não João Batista, nem o Elias profeta que fugiu de Jezabel. É que eu não tenho tempo aqui para discorrer, mas algumas semelhanças até no Apocalipse tem um capítulo de Apocalipse que fala que Jezabel, que é a prostituta, persegue a igreja durante 42 meses. E a igreja, perseguida por Jezabel, fugiu para o deserto. 42 meses dá quanto tempo em anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio foi o tempo que durou a seca que Elias previu. A seca. E quando houve a seca, para onde que Elias fugiu? Quem alimentou Elias no deserto? Deus. E a gente sabe, fazendo a ligação agora com Daniel, que os 3 anos e meio em Daniel, 42 meses, 1260 dias, o que aconteceu? A igreja fugiu para o deserto, perseguida. E agora a gente precisa entender o que tudo isso tem a ver comigo e contigo. Mateus capítulo 16, 17. Verso 11. Aqui tem, desculpa, é 17. Mateus 17, verso 11. A partir do verso 9, aí você vê, na minha Bíblia tem um subtítulo: a vinda de Elias. E aí, e descendo eles do monte, verso 9, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Que visão foi essa que Jesus falou para não contar para ninguém? É só você olhar o início do capítulo, a transfiguração. Na transfiguração, quem é que apareceu? Moisés e... Agora, no verso 9, Jesus fala para os discípulos assim: não conta para ninguém que vocês viram, até o tempo determinado. Verso 10, mas os discípulos o interrogaram: por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, aqui tem o segredo do terceiro Elias, né? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. 12, eu porém vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, mas antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. A pergunta é: Jesus veio, o Elias veio ou virá? Verso 11, o que está escrito aí? Presente ou futuro o verbo? O Elias virá. Aí no verso 12 ele diz assim: o Elias já veio. Virá ou já veio? Os dois. Jesus está fazendo aqui uma linguagem dupla. Ele está falando de João Batista, que já veio, foi decapitado, não o aceitaram, mas ele também, de uma maneira profética, está falando do Elias que virá. E esse Elias que virá antes do grande e terrível dia do Senhor, quem é? Quem é? Agora vamos aprender. Se o Elias do Velho Testamento tinha uma característica, o Elias do Novo, que é João Batista, que era preparar o caminho para a vinda do Senhor, o Elias que somos nós. E aí eu quero usar agora o PowerPoint com citações de Ellen White muito interessantes sobre o Elias do tempo do fim, para a gente pensar. Dá para apagar aqui um pouquinho? Quem está perto aí, Ari, por favor.
Um desses. Acho que eu consigo ler lá. Moisés sobre o monte. Lembra que o capítulo 17, a primeira parte é a transfiguração. Agora veja o que Ellen White diz sobre esse pedaço da Bíblia. Moisés sobre o monte da transfiguração era o testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Por quê? Por que Moisés era o testemunho de que Deus era vencedor sobre o pecado e a morte? Por quê? Porque ele foi ressuscitado. Agora veja, irmão, Moisés representava os que sairão do sepulcro na ressurreição dos justos. Monte da transfiguração, Moisés e Elias. Agora, Elias, que fora trasladado ao céu sem ver a morte, representa quem? Representava os que se hão de achar vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo, e que serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Quem é o Elias do tempo final? Sabe o que eu gostaria de ouvir? Matou a charada. No domingo pela manhã a gente citou isso aqui. A gente se protege com o nós. A gente se protege com a igreja. Parece que a gente está falando de outro. A gente não se inclui. Quem é o Elias do tempo final? Eu sou o Elias. Você é o Elias. Só que esse Elias, para fazer a obra do Elias, que é preparar um povo para a volta do Senhor, precisa viver igual o Elias João Batista, igual o Elias lá do Velho Testamento. Sabe, irmãos, muitas analogias a gente pode tirar, mas eu quero citar algumas delas. Quando eu lembro do Elias do Velho Testamento, eu lembro que esse Elias um dia virou para Deus lá no deserto e falou assim: Senhor, todo mundo lá se apostatou, mas não me sai da mente quando Deus fala para ele assim: 7 mil não dobraram os joelhos a Baal. Ele achava que era só ele. Lembra que eu citei isso no último sermão? Irmãos, isso tem uma relação muito interessante, porque a gente sabe que existe um remanescente. A gente sabe que dentro da igreja vai haver sacudidura, joeiramento. Você foi do tempo antigo? Eu lembro que a minha tia fazia doce para fora, e ela fazia pé de moleque, e eu, para ganhar um pedacinho, ou então raspar a panela quando ela fazia o pé de moleque, ela me dava algumas tarefas. E eu me lembro que uma das tarefas, para mim é muito claro quando fala de peneiramento, porque a minha tia me colocava para peneirar amendoim. Vocês não sabem o que é isso, né? Amendoim torrado, botava na peneira, batia, jogava para cima e para a pelezinha ir embora. Alguém já fez isso na vida? Oh, tem bastante gente velha igual eu. Peneiramento é isso. Vai sacudir o que tiver que sacudir, e só vai ficar na peneira quem é íntegro, porque o grão quebrado passa, vaza. Parece gíria, né? Vaza. Mas dentro do remanescente, 7 mil não dobraram os joelhos ao Senhor. Desculpe-me, a Baal. Mas infelizmente essa profecia também nos mostra o quê? A tristeza dessa profecia. Que muitos dobrarão. Que muitos dobrarão. De uma nação inteira, 7 mil. Que você não dobre os joelhos a Baal. Que você seja um dos 7 mil. Outra coisa, irmãos, no texto de Ellen White, ainda tem um outro que eu separei. Olha só. Enoque representa o grupo que deverá viver entre os perigos dos últimos dias. O que Enoque e Elias têm em comum? Trasladados em vida. Embora Enoque não tenha aparecido no Monte da Transfiguração, ele foi representado por Elias. Estão na mesma condição. E olha o que diz lá: aqueles que serão rodeados de toda a corrupção. Então, o Elias do tempo do fim também é o Enoque. Também é o Enoque. Veja,
aqueles que são rodeados de toda corrupção. Nossa, nunca ouvi essa palavra, corrupção. Vocês já ouviram alguma coisa sobre corrupção? Não, aqui no Brasil não tem corrupção. Rodeado de todo tipo de corrupção. Está falando de mim e de você, meu irmão. Olha lá, vileza, pecado, iniquidade, mas ainda assim se manterão como? Sem mácula. Rodeado de ladrão, rodeado de mácula, rodeado de pecado, mas não dobraram os joelhos a Baal. É desse povo. Esse é o Elias do tempo do fim profético. E finalmente eu tenho... me ajuda a aparecer o texto aí, por favor. Então veja, irmãos. Muitas coisas para a gente pensar e analisar. Muitas coisas para a gente pensar e analisar. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, é para, como diz aí, né? Botar minhoca na tua cabeça. Vai para casa, dá uma de bereano, vai estudar. Testa o conhecimento. Mas, irmãos, eu não posso deixar de entender que o Elias do tempo do fim vai comer uma comida diferente, vai vestir uma roupa diferente. Não faz muito tempo eu preguei aqui sobre vestimenta, não foi? E alguns ainda ficaram assim, com dúvidas. Não tem problema. A ideia é, vai ler o Espírito de Profecia, cave fundo. Mas quando fala que o Elias do Velho Testamento tinha coisas iguais, até no jeito de estilo de vida. Ele tinha um estilo de vida parecido com Elias lá do Velho Testamento. Olha, você que gosta de estudar, só para a gente pensar, quanto tempo será que passou de João Batista para o Elias, hein? Quantos anos? Quanta coisa! Será que de Elias, me veio isso à mente agora, irmãos, será que do Elias do Velho Testamento até João Batista, que era o Elias do tempo de Jesus, a moda não era diferente? Será que João Batista, se vestindo do jeito que ele vestia, não era antiquado para a época dele? Porque ele estava se vestindo igual o Elias do Velho Testamento? É só para você pensar. E aí tem esse texto, irmãos. Olha lá, é o último aqui. Enoque e Elias são os representantes exatos do que os homens podem ser pela fé em Cristo Jesus. Não eu, não por obras, pela fé, se o quiserem. E essa frase para mim, irmãos, é contundente. Olha o que Ellen White diz. Satanás ficou grandemente perturbado por terem esses dois nobres e santos homens terem permanecidos imaculados em meio à poluição que os cercava, por terem aperfeiçoado seus caracteres justos e por terem sido considerados como dignos de serem trasladados para o céu. Sabe o que eu queria? O meu apelo para você nessa manhã, sabe o que é? Vamos perturbar Satanás. Ele perturba a gente. E como é que você pode perturbar a Satanás? Olha aqui. Satanás ficou grandemente perturbado, porque ele não entendeu. Ele não entendeu, com toda a tentação que ele colocava, com um monte de gente para influenciar negativamente, esses dois homens foram considerados de tal forma santos e justos que foram trasladados em vida. Nem esperou a volta de Jesus, já foram. Você não gostaria de perturbar Satanás também? Porque aqueles que serão trasladados na segunda vida de Cristo, vida imaculada, igual de Enoque, igual de Elias. Irmão, como é que está a sua vida espiritual? Como é que está o seu contato com Deus? Sabe, irmãos, nós aqui estamos gastando energia, dinheiro, tempo para a pregação do Evangelho. Sábado que vem vai ser um bom teste para você, irmão. Vai ser um bom teste. Sabe por quê? Porque nós vamos sair como igreja, sem vergonha, sem medo,
entregando o livro do Senhor. Porque o Elias, precursor, preparava o caminho para a volta do Senhor. Você foi chamado para preparar o caminho da volta do Senhor. Entregando um livro missionário, sim. É tudo, não é tudo, mas é um começo. Falando do amor de Cristo, vivendo uma vida digna dentro da sua casa, diversas formas. Está você disposto a ser o Elias do tempo do fim? Deus chamou essa igreja. Deus chamou você. Aceite o chamado. Amém.